pessoal, aqui é Rodolfo Loreto do seu canal Sentinela Católico. Seja bem-vindo a mais esse vídeo que nós estamos fazendo aqui. Você que não conhece esse canal, né, o foco dele basicamente é promover a cultura católica, a fé, sem ficar preso em estereótipos, seja do tradicionalismo justiceiro da piedade alheia, muito mais protestante puritano do que católico propriamente dito, e também sem o viés da teologia da libertação e do modernismo travestido de catolicismo, né? Nossa intenção aqui é mostrar para vocês, através de documentos da igreja, através de estudos dos grandes doutores da igreja, o que de fato nos ensina a doutrina católica e, sobretudo, o que é ser católico de fato. E é justamente por essa abordagem que a gente tem aqui no canal que é necessário fazer com que vocês entendam que de várias maneiras a Igreja Católica ela é atacada substancialmente. Esse modo de ação ele é ele realmente ele incomoda muito as forças que são contrárias à própria igreja, né? Então eu vou fazer depois uma série para vocês explicando um pouco mais o perfil e como funcionam essas questões das quatro revoluções e como a mentalidade revolucionária ela entra na história a partir de um determinado momento e ela começa a se converter em movimento revolucionário, né? Isso é um dos vídeos a série de vídeos que eu pretendo trazer em breve aqui para o canal, mas sobretudo a gente tem a visibilidade hoje, né, com essa questão da pandemia, né, a necessidade que a revolução tem de extrair o católico de dentro da igreja e privá-lo dos sacramentos, né? E para exemplificar essa realidade infeliz que a gente vive hoje, eu trouxe para vocês aqui um texto de um site chamado Dom Total, que a gente vai ver aqui que é um site ligado a... Deixa eu só aumentar um pouco aqui a fonte para que vocês possam ver melhor aqui o texto. Deixa eu diminuir um pouquinho aqui para não ficar muito ruim. Aqui eu acho que vai estar legal. Esse site aqui, né, eu vou ver se eu consigo deixar aqui na descrição desse vídeo esse link, ou pelo menos no comentário fixado, no primeiro comentário fixado. A gente tem essa porcaria. Eu tô usando um plugin aqui do Chrome para poder deixar o texto mais limpo, sem propaganda, sem algumas coisas que poderiam poluir esse texto, né? Mas o texto é rigorosamente o mesmo, né? Se eu tirando aqui, vocês vão ver aqui o site, tá aqui. Mas eu vou deixar aqui justamente porque, tá vendo? Para não ficar essa poluição toda aqui, de uma certa maneira atrapalhar a sua leitura. Essa matéria é assinada pelo senhor Felipe Magalhães Francisco, né, que lá embaixo a gente vai ver que ele assina como teólogo. Eu não sei se ele quis dizer teólogo católico, né? É teólogo, articulista da editora Religião deste portal, articulista e editoria de religião deste portal, ou seja, um portal dito, né, que a gente vai ver aqui, se a gente for ver as ligações desse portal, né, até com, né, você vê aqui as matérias tendenciosas, aí você vai ver, né, OAB de Minas, OAB de Sergipe, PUC Rio, movimento de socioambiental Ecos, né, a Universidade de Castela-Marca, Universidade de Sevilha, Instituto Unicinos, né? Você não deve, vou botar aqui para você ver. Instituto Unicinos. O que é o Instituto Unicinos? Instituto Unicinos, para quem não sabe, é um dos mais relevantes e mais importantes centros de difusão, é quase que um think tank da teologia da libertação. Tem muita ligação com Leonardo Boff, Frei Beto, essa galera. Todas as teses modernistas e escabrosas do progressismo hoje são publicadas ou mesmo geradas pelo pessoal desse instituto, né? Junto aí com a Universidade de Lisboa. Aí você tem Ministério Público Federal, Faculdade Dom Helder, né? FAGE e por aí vai, né? Muito bem. Então,
Esse é o perfil do site que esse senhor aí é o editor da parte de religião, né? Inclusive, fica aqui aberto o espaço se ele quiser debater, fazer um vídeo, abro o espaço aqui no canal para ele poder debater o que ele quiser, né? Mas vamos lá. Então ele vai fazer um artigo, a idolatria e fetiche com a Eucaristia, o prejuízo para a fé, né? Esse artigo ele é derivado, como a gente até pode ver aqui, ó, né, da questão do movimento Devolva-nos a Missa, que está que tá ganhando força. Foi do dia 4/5. Esse movimento vem ganhando força cada vez mais, graças ao bom Deus. E ele fez esse artigo para dizer que, na verdade, as pessoas elas estão, né, querendo idolatrar a missa, né? Eu vou tentar passar um pouco aqui desse artigo para mostrar o quanto esse camarada ele usa de instrumentos retóricos bem baixos. É um texto realmente muito, sabe, intelectualmente muito inferior, né? Você vê que ele usa aqui de erística, assim, de maneira descarada, enfim. Mas isso mostra, isso é muito importante porque, como eu mostrei ali embaixo, as ligações que esse pessoal tem com a teologia da libertação, a gente pode inferir, e é muito claro pelo texto dele, que a gente vai ver, que esse camarada, de fato, ele está aqui expressando a visão da teologia da libertação. Então, portanto, ao ler este artigo, você estará lendo, então, um artigo da teologia da libertação, né? Que é muito, muito claro e evidente. E aí você vai entender o perigo que é esse tipo de coisa. E aproveitar também, botar isso como meio que uma introdução ao eixo principal dessa série que eu vou fazer sobre a questão da revolução, para que vocês entendam o caminho que a revolução procura trazer para poder acabar com a visão humana, o sentimento humano, da própria condição de ser humano e, consequentemente, com isso, afastar o ser humano da transcendência e preparar o caminho para o reino do anticristo, que é algo que a Igreja Católica professa e infelizmente, ao que tudo indica, a gente vem caminhando aí a passos largos para a implantação desse cenário, apesar de que a gente não sabe quando vai ser, como vai ser, mas que a cada vez mais, com o passar dos anos, a gente vai se aproximando deste evento, né? Então ele começa assim, ó. Estou mexendo no vespeiro, bem o sei. Mas este tem sido um tema urgente que não deve ser menosprezado ou ignorado. Ou seja, ele já tá dizendo o seguinte, ó, vai vir gente aqui reclamar. O Rodolfo Loreto do Sentinela Católico vai fazer um videozinho para querer me esculhambar, vai querer me impugnar minhas teses. Então, ou seja, eles, né, serão vespas, ou seja, serão agressores que vão vir aqui querer me divergir, mas eu, né, como sou um paladino da justiça e da verdade alheia, né, eu vou vir aqui, eu preciso fazer isso, né, é um senso de dever. Vamos ver. Se no cotidiano religioso católico já há muito tempo se transformando numa relação com a espécie eucarística de um modo que nada revela a riqueza da comunhão do corpo e do sangue de Cristo, então assim, note bem, ele já está jogando aqui como se fosse um fato conhecido, como se fosse um fato amplamente difundido no imaginário popular, que há uma transformação na relação com a espécie eucarística de um modo em que nada revela a riqueza da comunhão do corpo e do sangue do Senhor. Ou seja, ele já está dizendo que há uma deturpação na maneira com que as pessoas veem a Eucaristia no seu sentido pleno, com o que teoricamente seria, entre aspas, o certo. O certo segundo a teologia da libertação, evidentemente, né? E agora, com esta pandemia, que nos obriga ao isolamento social, né? Vai vendo, o caráter idolátrico e fetichista para com a hóstia consagrada ter sido absurdamente explícito. Notem essa expressão, idolátrico e fetichista, ou seja, fantasioso, né? Algumas conotações, né, que a gente bem sabe, o fetiche é uma fantasia sexual, né, de cunho sexualizado, ou seja, então ele não bota aqui, por exemplo,
próprio termo fantasia, ou ilusão, ou sei lá, uma imaginação, miragem. Ele escolhe esse termo aqui e a gente vai ver daqui a pouco por que ele vai escolher esse termo. Então, né, o caráter social, que a hóstia consagrada é absolutamente explícito. Vamos lá. A hóstia para muitos e muitas tem sido um amuleto que se pode comer. Ou seja, ele dá características, né? Você que acredita que Nosso Senhor, né, está presente na hóstia consagrada, né, que é a visão da igreja, que a gente vai ver daqui a pouco, você na verdade está usando aquilo como se fosse um amuleto, ou seja, como se fosse um patuá, sei lá, sabe, aqueles amuletinhos do Japão, ou então uma coisa de Umbanda, alguma coisa que o vale, né? Ele tá equiparando o corpo e o sangue de nosso Jesus Cristo com esse tipo de maluquice, né? Só pra gente ir bem entender isso aí. Então vamos lá. E aí ele vai falar aqui um monte de bobagem e tal, e aí ele vai começar assim, ó, convencionou-se chamar Eucaristia as espécies consagradas, quando este é o nome dado à celebração como um todo. A celebração eucarística ou Eucaristia, por sua vez, tem sido chamada em geral de missa. Ou seja, ele está dizendo aqui o seguinte, que convencionou-se chamar a Eucaristia apenas as espécies consagradas, quando na verdade é todo o ritual da missa. Aí a pergunta que não quer calar aqui, de novo, aqui ele está usando o recurso da erística, ou seja, ele está tomando como se fosse algo conhecido, que uma meia dúzia de maluco começou a chamar a Eucaristia apenas as espécies consagradas, quando na verdade não é bem assim, né? A Eucaristia, todo mundo sabe que é o ritual inteiro da missa, ou seja, erística pura, erística rasteira. O que é erística, gente? É um recurso argumentativo que era usado pelos sofistas, que Sócrates combatia lá na Grécia Antiga, 450 anos antes de Cristo, onde os caras usavam exatamente isso. Eles jogavam um argumento de maneira, né, usando uma certa eloquência, de maneira que um argumento falso, ou um argumento que eles tiraram da cabeça deles naquele momento, era dado como se fosse de conhecimento comum. Né? Como ele falou assim, ó, todo mundo sabe que Eucaristia não é só isso, é só aquelas espécies. Eucaristia é a missa como um todo. Mas como alguém, uma hora dessa aí, começou a convencionar, chamar a Eucaristia só aquelas espécies, isso acabou se alastrando. Ou seja, ele está usando como se fosse de conhecimento geral que a Eucaristia é o ritual da missa inteira. E que uma meia dúzia começou a deturpar isso. Isso é uma falácia. Isso aqui é um recurso argumentativo muito baixo. Porque a pergunta que não quer calar é, tá, mas quem foram as pessoas que começaram a definir Eucaristia como as espécies sagradas? E não como o ritual da missa inteira? Essa é a pergunta que você tem que fazer para um sujeito como esse. E aí ele vai chegar e vai ficar... Não vai saber o que responder. Tá? E a resposta a isso, né, a essa pergunta, quem começou a convencionar a usar o termo Eucaristia como as espécies sagradas, você vai encontrar no Catecismo da Igreja Católica. Né? Tem aqui um site, né, Catecismo de AZ, que é muito interessante porque ele divide o catecismo em tópicos. Né? Então, fazendo uma pesquisa bem rápida no Catecismo da Igreja Católica, que aliás eu não recomendo para quem está começando, eu prefiro muito mais usar o Catecismo de São Pio X, porque ele é muito mais direto, ele é muito mais simples. Ele tem uma forma de explicar muito mais objetiva. Eu prefiro até usar ele como forma de catequese. Mas o SIC também ele tem algumas coisas importantes, apesar de ser maior, a linguagem dele não ser tão boa, mas existem coisas muito interessantes ali. Mas o que é interessante é que o Catecismo da Igreja Católica contém os ensinamentos compilados da doutrina católica de maneira resumida, e logo aqui, no número 1373 do Catecismo, ele diz: Cristo Jesus, aquele que morreu, ou melhor, que ressuscitou, aquele que está à direita de Deus e que intercede por nós, né? Citando a passagem de Romanos 8,34. Está presente de muitas maneiras na igreja, né? Aqui, obviamente, né, nas maneiras simbólicas que ele vai listar. Na palavra, na oração da igreja,
lá onde 2 ou 3 estiverem reunidos no meu nome, ali eu estarei, né? Aí também você tem, além do simbolismo, você tem a presença de Cristo enquanto cabeça do corpo místico, cabeça do corpo, do seu corpo místico, que é a própria igreja, nos pobres, nos doentes, nos presos, em seus sacramentos, dos quais ele é o autor, no sacrifício da missa e na pessoa do ministro, aqui do padre, né? Mas, sobretudo, está presente sobre as espécies eucarísticas. Esse ponto aqui é muito interessante, porque é o seguinte, aqui ele lista um monte de coisa. Ele lista aqui um monte de coisa, ó. Tá presente na palavra, na oração, tá presente nos pobres, tá presente nos doentes, tá nos presos, nos sacramentos e tal. Ele tá presente em tudo isso, seja de maneira simbólica, seja de maneira efetiva enquanto cabeça da igreja e tal. Ele tá presente em uma série de aspectos. Está presente na missa, ok. Ele está ali presente, ele se faz presente ali. E na pessoa do padre, né? Do ministro, né? É isso que eu não gosto muito, né? Aparência, é isso que eu não gosto muito. Esses termos aqui do catecismo no Brasil é meio complicado. Aqui, na verdade, se você pegar o catecismo de Portugal, você vai ver, em vez de ministro, você vai ver celebrante, alguma coisa assim um pouco menos esquisita. Mas tudo bem. Mas o que o catecismo aqui ressalta é que nas espécies eucarísticas ele está sobretudo, ou seja, de uma maneira especial, de uma maneira como ele não está presente em de nenhuma outra forma listada acima, como por exemplo, na missa. Né? Ou seja, aqui na missa ele está presente? Está presente. Mas ele está, sobretudo, ou seja, de uma forma especial, presente nas espécies eucarísticas, ou seja, na Eucaristia. Então, ou seja, então isso que esse malandro falou aqui, né, convencionou-se chamar Eucaristia as espécies consagradas. Na verdade, quem convencionou isso foi o Catecismo da Igreja Católica no seu número 1373, que na verdade ele só expressa uma doutrina que já vem de 2000 anos. Porque na verdade quem convencionou chamar as espécies eucarísticas de Eucaristia foi o próprio Cristo, quando ele disse que este é o meu corpo que será entregue por vós e esse é o meu sangue que será derramado por vós e por muitos para a remissão dos pecados. Foi o Cristo que convencionou isso. E isso que está ali nas entrelinhas e que ele não revela. Né? E a gente vai ver daqui a pouquinho depois. Mas tem também, ó, aqui no 1374 algo interessante. O modo de presença de Cristo sobre as espécies eucarísticas é único. Ele eleva a Eucaristia acima de todos os sacramentos e faz com que seja como que o coroamento da vida espiritual e o fim a qual tende todos os sacramentos. No Santíssimo Sacramento da Eucaristia estão contidos verdadeiramente, realmente, substancialmente, o corpo e o sangue, juntamente com a alma e a divindade de nosso Senhor Jesus Cristo e, por conseguinte, o Cristo inteiro. Então eu sou Felipe, né, teólogo. Isso que o senhor está dizendo aqui, convencionou-se chamar de espécies apenas as espécies consagradas, é justamente o que fala a raiz central da doutrina cristã. O cristianismo ele foi fundado e é sustentado nessa raiz da presença real de nosso Senhor Jesus Cristo, substancialmente de corpo, alma, sangue, divindade dentro das espécies sagradas. Não é à toa, por exemplo, que você tem na igreja o relato de milhares e milhares e milhares de milagres eucarísticos, onde o pão se transforma em carne e sangue. O vinho se transforma em sangue também. Então, ou seja, você tem toda uma realidade expressada na doutrina do Catecismo da Igreja Católica. Quem quiser ver o número 1374, que fala sobre a importância e a extrema necessidade que existe do católico de adorar a Eucaristia, porque nela está contido nosso Senhor Jesus Cristo por completo, corpo, sangue, alma e divindade.
Ou seja, o que esse camarada está querendo dizer é o seguinte: olha, Jesus Cristo não está presente na Eucaristia. Jesus Cristo, ele está presente, né? O que ele está querendo dizer ali? Que Jesus Cristo ele está presente na missa de uma forma etérea, né? É ok, Jesus Cristo também está presente na missa, como a gente viu que o próprio Catecismo fala aqui no número 1373. Porém, ele não está presente na missa tal qual ele está presente na Eucaristia, como diz o número 1374. Portanto, quando você começa a ver esse tipo de imbecil falar esse tipo de coisa, você nota que esse camarada, ele realmente ele não tem a mínima ideia do que seja a doutrina da Igreja Católica, paga de teólogo, e ainda por cima critica quem faz exatamente aquilo que está previsto no Catecismo da Igreja Católica. Tá? Pior ainda, ele, né, como a gente vai ver aqui na frente, deixa eu pegar para vocês aqui, mostrar para vocês, como ele vai dizer aqui na frente, ele vai estar dizendo aqui, ó, com uma série de porcarias e tal. A celebração eucarística, Eucaristia, por sua vez, tem sido chamada geral de missa, né? Chamar as espécies eucarísticas não é em si um problema, desde que não se reduza o significado apenas a isso. Olha que interessante. Ó, você pode chamar as espécies eucarísticas de Eucaristia desde que você não siga o que diz o 1374 do Catecismo da Igreja Católica. E você considera a celebração eucarística como um todo. Ou seja, Jesus Cristo não está presente especialmente na Eucaristia. Ele está presente no povo de Deus, né? Na Assembleia, na missa, no ritual como um todo, né? Na unidade que né? No valor sacramental. Ó, o valor sacramental tem, pois, a celebração como um todo. É isso que diz o Catecismo da Igreja Católica? Ou aqui no Catecismo da Igreja Católica diz que o Santíssimo Sacramento da Eucaristia estão contidos verdadeiramente e realmente, substancialmente, o corpo, o sangue, juntamente com a alma e divindade de nosso Senhor Jesus Cristo e, por conseguinte, o Cristo todo. Cristo está presente todo nas espécies consagradas ou na missa, como esse camarada está falando? Porque nos dois não pode estar. Entendem? Então, ou seja, aí eu pergunto pra esse cara. Esse cara não. Eu acabo de provar que esse argumento que ele tirou, em que ele induz você a acreditar que é um argumento conhecido por todo mundo, ele não tirou da doutrina católica. Então a pergunta que eu faço é: de onde ele tirou esse argumento? Pior ainda, esse camarada, ele está dizendo, né, que um argumento está dizendo que uma doutrina está dando como doutrina católica uma coisa que não é doutrina católica. Ou seja, ele está ensinando uma verdade de fé como se não fosse uma verdade de fé, né? No Código de Direito Canônico, salvo engano, número 828, 727, alguma coisa assim, define-se como heresia justamente você ensinar a negação pertinaz de uma verdade, ou, de maneira pertinaz, você ensinar uma doutrina católica, uma doutrina herética como se fosse uma doutrina católica. Ou seja, você ensina uma inverdade como se fosse uma verdade de fé, né? Quando esse cara diz assim que o valor sacramental tem, pois, a celebração como um todo na unidade entre as duas mesas, o pão da palavra e o pão carne e sangue de Cristo, ou seja, quando você tem o valor do sacramento da missa, ele está na unidade entre a liturgia da palavra e a liturgia eucarística, ele está ensinando uma coisa que vai violentamente contra o que ensina o Catecismo da Igreja Católica. Ou seja,
Será que eu posso classificar esse sujeito então como um herege? Resposta: segundo Santo Tomás de Aquino, segundo os grandes doutores da igreja, São Bernardo de Claraval e tal, sim, nós estamos aqui diante de um herege, de um vagabundo, de alguém que diz ensinar a doutrina católica quando, na verdade, não existe doutrina católica nenhuma. E olha que coisa linda isso aqui. Segunda questão inadiável aqui é a respeito do aspecto de alimento espiritual para que tem o pão e o vinho eucaristizados. Eu desafio você, eu te desafio você pegar o Catecismo Romano, o Catecismo da Igreja Católica, o Catecismo de São Pio X, os documentos do Magistério da Igreja, lá no Denzinger, eu desafio você pegar os escritos dos santos, os escritos da patrística e procurar o termo eucaristizados. Você não vai encontrar simplesmente porque não existe. Isso aqui é absurdo. Aliás, isso aqui é anticatólico. Porque isso nega o dogma católico da transubstanciação. O que é a transubstanciação? É a transição de substância, por assim dizer. É a alteração da substância. O que era pão e vinho já não é mais pão e vinho, mas é o corpo e o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Por quê? Porque apesar dos acidentes serem o mesmo, ou seja, da estrutura molecular, por assim dizer, ser a mesma, a substância que está por trás de todos aqueles acidentes já não é mais o pão e o vinho, mas sim o corpo e o sangue de Cristo. Por isso que Jesus Cristo está ali presente com toda a sua alma, né, em todo o seu corpo, sangue, alma e divindade. Por quê? Porque a substância daquelas espécies eucarísticas já não são mais pão e vinho, são o corpo e o sangue de Cristo. Então, quando ele fala pão e vinho eucaristizados, o que ele está dizendo ali? Que aquilo ali continua sendo pão e continua sendo vinho, mas que por causa do ritual da missa, aquilo foi se tornou um símbolo, né? Isso foi, cara, isso é um negócio tão absurdo que fica até difícil você tentar explicar o que um desgraçado desse quer dizer com uma aberração como essa. Basicamente o que ele está fazendo ali é o que os protestantes falam, ou seja, o corpo e o sangue de Cristo, na verdade, é simbólico. Ele se transformou em algo meramente ilustrativo, porque ele foi eucaristizado. Continua sendo pão, continua sendo vinho, mas agora traz consigo um simbolismo, né? Ou qualquer coisa que o valha. Nós estamos lidando, evidentemente, com um herege até formal quando ele fala um negócio desse, né? Porque ele nega frontalmente a transubstanciação, como a gente viu lá em cima, né? Ele atribuindo a quem crê verdadeiramente que o corpo e o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo está presente na Eucaristia de uma maneira especial e de uma presença absolutamente diferenciada de qualquer outra presença que nosso Senhor Jesus Cristo possa ter dentro da igreja, é óbvio que isso aqui confirma o seu ato de heresia. Ou seja, então nós estamos lidando aqui com um herege formal e se diz teólogo. Mas tudo bem, vamos continuar porque a coisa não para por aí, né? E aí vai falar a participação da Eucaristia, né? A celebração como um todo, cujo ponto alto é a comunhão do corpo e do sangue de Cristo. Note que ele não diz que o ponto alto é a transubstanciação, que é quando Jesus Cristo, né, simbolicamente, né, a interpretação que a igreja dá, é quando Jesus Cristo sobe na cruz e no final da oração eucarística, né, na doxologia da igreja, ou seja, aquele momento que o padre faz aquela oração por Cristo, com Cristo, é aquele momento onde Jesus Cristo se entrega, e esse é o ponto alto da missa, porque quando Jesus sobe na cruz e a gente rememora a sua paixão de cabo a rabo. Esse momento onde justamente o pão e o vinho se tornam verdadeiramente o corpo e o sangue de Cristo, que é um momento chave para a humanidade, né? Porque esse é o momento chave para a igreja, e esse camarada vai jogar esse momento lá na frente, quando a gente vai receber o corpo e o sangue do nosso Jesus Cristo, que é um momento importantíssimo para nós enquanto indivíduos, porque é o momento que a gente recebe o nosso Jesus Cristo no nosso coração, no nosso interior, de forma material, né? Jesus Cristo que vem para dentro da gente, mas que na verdade é uma consequência natural do seu sacrifício na cruz, que nos é apresentado momentos antes, né? Então, ou seja, todos os manuais
da celebração eucarística, né, da missa, colocam o ponto da transubstanciação como o ápice, né, porque é um milagre, ou seja, é o evento sobrenatural por excelência, porque é Deus em toda a sua glória que se faz pão, ou seja, é um milagre que acontece ali, é o maior milagre do universo que acontece naquele momento ali, que é Deus que vem e se dá verdadeiramente no pão e no vinho, todo o seu corpo, sangue, alma e divindade. Conforme diz o quê? Conforme diz o Rodolfo? Não, conforme diz o número 1374 do Catecismo da Igreja Católica. Então, essa noção, o senhor Felipe Magalhães ali não tem, e ainda quer te induzir você a acreditar que esse momento é um momento en passant. Ele tem uma dignidade normal, né? É óbvio que a celebração, a missa, é o momento onde a gente recorda toda a obra de Deus, a gente recorda toda a economia divina. Ela tem uma importância grande, mas você precisa entender que ainda assim, nesse momento, você tem você tem um ápice, onde um milagre sobrenatural acontece ali, um milagre, uma ação sobrenatural. Perdão, um milagre por definição já é sobrenatural. Mas uma ação sobrenatural ali acontece naquele momento. Então, esse aspecto, para a teologia da libertação, que ao que tudo indica, a gente vai ver mais ali na frente, esse senhor aí é partidário, ou seja, ele é um teólogo sim, mas ele não diz que ele é um teólogo da libertação. Para ele é irrelevante. Ou seja, o evento sobrenatural de maior importância que existe na humanidade é jogado às traças, né? Então, ou seja, é esse tipo de porcaria que a gente acaba tendo que ver. Mas vamos lá. É a máxima dos cristãos, a expressão de fé dos cristãos católicos. Aí você tem de novo erístico, ou seja, ele lança que essa coisa toda é a máxima expressão de fé de cristãos e cristãos católicos, de cristãos e cristãos católicos. Ou seja, notem, ele já rebaixa a missa ao culto protestante. Por quê? Óbvio, para ele não existe milagre, para ele não existe ação sobrenatural. Para ele existe simplesmente um evento de congregação de ideias e de sentimentos ali e acabou. Isso que ele acha que é isso que ele acha que é a grande expressão do cristianismo, né? Esse é o problema de quando você lidar com esse tipo de herege. Porque ele não crê. Aqui eu não estou querendo julgar se ele não crê porque ele é um vagabundo ou simplesmente porque é um ignorante. Eu espero sinceramente que seja um completo ignorante, um completo boçal, que nunca tenha lido na sua vida o Catecismo da Igreja Católica. Eu realmente espero que nós estejamos falando disso, né? Mas de qualquer maneira é um vagabundo, porque se ele se propõe a ser teólogo, ele, pelo menos isso ele deveria ter lido, mesmo se ele fosse protestante. Afinal de contas, né, na cabeça do protestante, o catolicismo é mais um ramo do cristianismo. Então, pelo menos conhecer a doutrina católica básica o camarada deveria ter. Então, seja um vagabundo. Seja porque é desonesto, seja porque é preguiçoso, né? Então, que isso fique claro. Por quê? Porque é esse tipo de gente que afasta as pessoas da igreja, que afasta as pessoas dos sacramentos e que impede que as pessoas entendam que esse negócio da pandemia, de todos os problemas que ela pode trazer, o principal deles é que existem pessoas que estão morrendo sem acesso aos sacramentos. Que existem pessoas que estão morrendo e estão indo para o inferno, infelizmente, por causa da negligência dos padres e dos bispos. Porque eles preferem jogar o incensozinho para César do que salvar as almas. Eles preferem abaixar a cabeça para os ditames totalitários de governadores do que realmente fazer com que as pessoas possam ter contato com os sacramentos e possam salvar suas almas. Entende? É isso. Dar o que é de Deus a César e impedir que as pessoas tenham acesso ao que é de Deus. Né? Então isso é uma coisa muito grave, galera. Isso é algo muito grave, é muito grave. E esse tipo de mentalidade propagada por esse senhor aqui, este vagabundo, né, seja porque é preguiçoso, seja porque é mal intencionado, é por causa desse tipo de gente que pessoas estão realmente morrendo e não estão tendo a possibilidade de receber os sacramentos no seu momento derradeiro. O que é gravíssimo, é muito triste. Né? Então, vamos continuar. Na oração eucarística, há dois pedidos de envio do Espírito Santo, que são indissociáveis. Para que o Espírito transforme pão e vinho
em corpo e sangue de Cristo, o que é mentira, né? O que transforma, né? A transubstanciação ela não acontece pelo pedido do Espírito Santo para fazer isso ou aquilo. Ela acontece na hora que o padre recita as palavras sacramentais que foram deixadas pelo próprio Jesus Cristo, né? Tomai todos e comei, este é meu corpo que será entregue por vós. Tomai todos e bebei, este é o sangue da nova e eterna aliança que será derramado por vós e por muitos para a remissão dos pecados. E que esse mesmo Espírito faça com que comungam um só corpo e um só Espírito. Já está falando muito mais à frente, ou seja, no momento que o padre já fala isso, né, que na verdade, se eu não me engano, já não é nem na oração eucarística, porque eu não tenho hábito de assistir a missa nova, mas quando ele fala isso, a oração, esse momento já passou, e portanto, ali você já está diante da presença real de nosso Senhor Jesus Cristo. Você tem então nesse momento exatamente, né, o milagre que já aconteceu. Ou seja, ignora o fato de que a pessoa de nosso Jesus Cristo está ali, né? Você não tem assim nenhum tipo de comprometimento com o fato de que a pessoa de Cristo está ali, mas simplesmente o que? É o rito. Você pede o Espírito Santo, mas você pede, como você pediria, por exemplo, sei lá, qualquer outra coisa, Pombagira, você pediria qualquer coisa, Maomé, a Buda, ou qualquer outra coisa que o valha na cabeça de um sujeito imbecil desses, né? É isso. A piedade pessoal, nesse sentido, é secundária, né? Ou seja, você acreditar que nosso Senhor Jesus Cristo está presente na Eucaristia é um fato menor, né? Em primeiro lugar, o fato de que, comendo o mesmo pão eucaristizado e bebendo o mesmo cálice, sejamos associados à verdadeira comunhão, à vida de Cristo morto e ressuscitado. Ou seja, não interessa a sua intimidade com Cristo. O que interessa é você participar da Assembleia, do povo de Deus. Isso é um teólogo da libertação. Tá? Por quê? Primeiro, a salvação é individual. Não é porque você está dentro da igreja que você vai ser salvo, filho. Não é porque você participa de uma comunidade da teologia da libertação, uma sede da vida, que você vai ser salvo. O que vai levar você à salvação é a sua piedade. É o quanto você se confessa, é o quanto você reza, é o quanto você tenta viver a sua vida ligado ao Sagrado Coração, viver a sua vida segundo as orientações do Divino Espírito Santo, do seu anjo da guarda. É isso que vai te levar para o céu, meu caro. Entendam uma coisa, gente, isso é muito importante. O catolicismo não é a religião do livro. O catolicismo não é a religião de uma doutrina. O catolicismo não é a religião de uma comunidade. Entendam isso. Se você não entende isso, se você não entende que a doutrina católica ela é um desdobramento do entendimento que as pessoas tiveram da sua íntima relação com o próprio Cristo, e que, portanto, o cristianismo ele gira em torno, a função do cristianismo é você se conectar com a pessoa divina de nosso Senhor Jesus Cristo, você não é cristão. Entenda isso. É muito simples. Por que existe a igreja? É simples, meu filho, porque existe um negócio chamado sacramento. A igreja foi deixado por nosso Jesus Cristo, através da igreja, um negocinho chamado sacramento. E é através dos sacramentos que se conecta com o divino. É através dos sacramentos que se conecta com a pessoa de nosso Jesus Cristo. Por quê? É pelos sacramentos que você se confessa, então você recebe a graça de ser limpo dos seus pecados, ser limpo de suas imperfeições. É onde você recebe o batismo, onde você inicia a sua vida junto com o nosso Senhor. É onde você recebe a Eucaristia, que é o próprio Cristo que se faz pão e vinho para poder habitar dentro de você, para que você tenha uma relação íntima e até mesmo material com o próprio Cristo, né? É através do sacramento da crisma que você recebe o dom da fortaleza do Espírito Santo, que te faz capaz de morrer em nome da fé, se você não rejeitar a nosso Jesus Cristo, é óbvio. Ou seja, são os instrumentos eficazes, né? Os sinais eficazes, os instrumentos eficazes da presença e da ação divina para com a humanidade. É para isso que serve a igreja e para mais nada. A igreja serve para que ela dê para você
meios para você se tornar santo. E quais são esses meios, amigo? É o sacramento, é o rosário, é a tua vida de oração, é a tua vida de conexão com Deus. É você amar Nossa Senhora, que é a Mãe de Deus, que é a criatura mais perfeita que existe, porque ela é que mais está próxima de nosso Senhor Jesus Cristo. Ainda assim, há um abismo gigantesco, mas ela é a criatura mais próxima. Ou seja, você amar Nossa Senhora, você pedir para que ela ajude a você a formar o seu coração tal qual Cristo deseja que o seu coração seja formado, é você pedir ajuda àqueles que conseguiram chegar lá, que são os santos, para que você possa imitar a vida dessas pessoas que, de uma certa maneira, imitaram com um grau de confiabilidade muito grande a vida do próprio Cristo. Então, se você imita a vida dessas pessoas, você provavelmente vai estar imitando também a vida de Cristo. É para isso que serve a igreja, para mais nada. É para que você tenha acesso aos sacramentos, é para que você tenha acesso a Jesus Cristo, é para que você tenha acesso às pessoas que imitaram Jesus Cristo ao longo da história, para que você tenha conhecimento daquilo que essas pessoas entenderam da sua relação com Jesus Cristo. A doutrina católica nada mais é, e aí você inclui também a Sagrada Escritura e os intérpretes da Sagrada Escritura, dos grandes doutores da igreja. A doutrina católica não é um código moral. Ela não é simplesmente um código de faça isso, não faça aquilo. Não, meu filho. Se você não entende que a doutrina católica é uma expressão da própria relação das pessoas com Cristo, você não é católico. Entenda isso. Não há catolicismo sem Jesus Cristo. Não há catolicismo sem a presença de Jesus Cristo. Não há catolicismo sem sacramento. Porque é pelos sacramentos que você tem a ação de Cristo na sua vida. Quando Jesus Cristo faz um milagre na sua vida, você pode ter certeza que esse milagre, né, um emprego, a cura de uma doença grave, alguma coisa extraordinária, nada desses milagres se comparam à Eucaristia, que é um milagre por excelência, onde o sobrenatural toca o natural, porra. Isso é uma coisa assim, se isso não está na tua cabeça, leia o Catecismo de São Pio X. Procure um padre e vá se catequizar, porque isso é o mínimo, isso é o basilar da doutrina católica, é o mínimo, né? Então, para finalizar esse vídeo, porque eu não quero privar vocês desse bando de asneiras aqui, que o cara faz de fetichizar o pão eucarístico, é idolátrico, né? Ou seja, você seguiu o que o catecismo da Igreja Católica fala, é idolatria, claro, porra. Afinal de contas, Jesus Cristo não está nas espécies do pão e o vinho com corpo, sangue, alma e divindade. Ele está no povo de Deus, né? Isso é idolátrico, é claro. Cara, assim, eu vou deixar aí a descrição. Se vocês quiserem ver, vocês vejam. Comenta lá, comenta. Cara, assim, assim, é inacreditável esse tipo de coisa. E para fechar, vocês verem que eu não estou falando sozinho, né? Que existem outras pessoas que por acaso concordam comigo. Eu vou deixar aqui para vocês o que os santos disseram sobre essa relação que eles tiveram com a Eucaristia e a relação que nós devemos ter com a Eucaristia. Os conselhos que eles nos dão baseados nas suas experiências pessoais. Ok? Então, pessoal, quero agradecer você. Tem o meu Twitter, rloretobr. Me sigam nas redes sociais. Sigam a página do Sentinela Católico no Facebook. Muito obrigado. Até os próximos vídeos. Valeu. Que Deus abençoe a todos. Salve Maria, Mãe Imaculada.
Cię